Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Bandeirantes. Conosco no programa, Sandro Farias, conselheiro do Esporte Clube Internacional, Marco Antônio Souza, ex-conselheiro do Grêmio Porto Alegrense, e a Cristiane Matos, repórter da Rádio Bandeirantes AM 640. O Grêmio joga neste sábado, 6h30, contra o Goiás, lá no Serra Dourada. Sempre foi muito difícil. E o que esperar deste jogo, Sandro, Marco, Cris? Marco. É difícil. Difícil? Complicado? Tão ou mais difícil que o da semana passada. Enquanto você vai falando, nós vamos ver a última vitória do Grêmio, 2-0. Esse foi com o Celso Rotti, hein? Foi o Renato contra o Jorginho. 2010. É, porque... André Lima faz o primeiro e o Clementino vai fazer o segundo. Esse é o do André Lima. Porque lá, até o Celso Rotti levantou a questão da umidade, do calor, uma coisa assim, antes que era muito difícil jogar lá. E ele tinha sido treinador do Goiás um pouquinho antes. E naquele ano o Grêmio ganhou, acho que foi a primeira vez que o Grêmio ganhou lá em Goiânia. Mas é um jogo difícil. Nós temos más lembranças lá do estádio Serra Dourada. Felizmente o goleiro, como é que chamava Arley. Não está mais, né? Não está não. Impressionante, aquele goleiro contra o Grêmio pegava tudo. É impressionante. O Grêmio ganhou também em 2008 e ganhou em 96 com o Filipão, lembra aquele 3x1? Mais recentemente estava difícil de ganhar. O mais queria que o Grêmio não tivesse perdido, ele ganhou, que foi esse de 96 aí. Trocava todas as derrotas. Mas foi realmente uma vitória importante, aquela 96. né? Foi na fase final já, né? O Goiás tinha um bom... Ali garantiu a classificação. Garantiu a classificação, para depois jogar contra a Portuguesa. Mas além de todos esses ingredientes que o Marcos falou, de umidade, enfim, o campo grande, acho que uma das grandes dificuldades que o Grêmio vai ter nessa partida de hoje à noite é o fato de estar sem o ataque titular, sem o Barcos e sem o Dudu, porque eles são responsáveis por mais da metade dos gols do Grêmio nesse Brasileirão. E aí o Filipão vai ter que arranjar uma outra solução. A gente sabe que ainda é mistério a escalação, enfim, não tem muitas pistas, os treinos foram fechados, mas o Lucas Coelho, que é o mais cotado para assumir a função, a posição do Barcos, não é o substituto à altura do Barcos, né? Até em princípio, o três Grêmio marcadores. carece, né, de opções ali para aquele setor. Pois pode ser o Luan pode entrar, o Luan está de volta da seleção sub-21, pode colocar o Alan Ruiz, talvez, mas é uma mudança importante, né? Tem o Fernandinho, treinou o Careca também, Tem o Fernandinho, treinou o Careca também. Mas sabe que eu acho que nesses momentos, assim, nessas dificuldades, exatamente nesses surge casos, o guri. é que surge o guri. Pode ser. Eu tenho esse sentimento, especialmente com o Luiz Felipe. Sabe que na pior época do Inter, já vamos vendo a última vitória do Internacional, 3-2 contra o Corinthians. O Internacional joga amanhã às 4h. No pior momento do Inter nos últimos tempos foi com o Fernandão, um pandemônio, né? Zona de conforto e tal. Surgiu um monte de guri bom, né? Inclusive o Fred, que rendeu ao Internacional 14 milhões de dólares. Vamos vendo então a última vitória do Internacional sobre o Corinthians, foi 3-2. Brasileiro de 2010. É isso aí. Adilson Batista era o técnico do Corinthians. É um clássico, E né? o Celso Rotti era o do Inter, agora sim. Ele está sempre, o Celso está sempre na dúvida. Na dúvida é o Celso. Há pouco vimos o gol aí do Tinga, né? Inter e Corinthians é um clássico, né? Desde a década de 70 teve aquela final histórica e depois a outra final que nos suprimiram o tetracampeonato lá em 2005, né? Tem aquele jogo final de Copa do Brasil também, que saiu o Corinthians campeão. Nós temos a lembrança recente daquele gol extraordinário que o Neymar fez em São Paulo, né? Que concorreu ao gol mais bonito do mundo naquele ano, né? Também foi num jogo contra o Corinthians. Sabe de quem é que é esse gol aí? Jorge Henrique, empatando com o Corinthians. Olha aí. Eu respeito muito o Corinthians também pelo seu treinador, é um treinador experimentado, né? Que às vezes cresce na hora difícil. O Mano, ele organiza sistemas defensivos. Amanhã o Inter tem, né, a exigência de que ataque, de que busque, que faça pressão, que propõe o jogo. Então o Mano, ele é um expert, sabe como se comportar nesse tipo de jogo.
É um jogo muito difícil, que não tenho dúvida nenhuma que a torcida colorada vai exercer um papel fundamental. Alexandro e Andrezinho marcaram os gols do Internacional e o Bruno César. O Ney fez uma defesa aí. O Ney fez aço. E aí o Bruno César empatou. 2-2. O Andrezinho. 48 do segundo tempo, o Andrezinho fez de falta. O Andrezinho tinha essa característica. Aonde anda o Andrezinho? Né? Aonde anda o Andrezinho? O Andrezinho está na China, se eu não me engano. China, Japão. É um jogador que cabia bem no Grêmio. Mas sempre claro, achei. mas Sempre com achei. certeza. E vou dizer uma coisa, dos jogadores do Grêmio, daqueles, o melhor deles foi mandado embora, ou pelo menos, eu não sei se foi em definitivo ou não, que é o Maxi Rodrigues. Não, ele pertence ao Grêmio Não, ainda. está sonhando com seleção, cresceu no Vasco. Ele É o pertence ao melhor, Grêmio. mas é o melhor jogador. Teve um desentendimento com o treinador anterior, o Anderson Moreira. Anderson Moreira, porque o Anderson queria que ele jogasse numa função que não era dele. O menino, um pouco tímido e tal, disse que não, mas aí se criou uma disposição contra ele, mandaram embora. É de todos esses que tem aí, Alan Ruiz, né, é o melhor deles, disparado. Tinha mais técnica, né? Isso vai disparar. Mas às vezes a saída, assim, É bom, e é adquirir bom, é experiência é bom, bom. sem Às vezes dúvida. volta Ainda melhor. mais uma e- segundona, vai ter que jogar uma Napolina, Sem dúvida. Asa. O Rodriguinho, que eu achei também um pouco... Não sei se não foi um pouco precipitado, assim. Era para diminuir a folha, né? Ficou Mas, claro pra mim mas isso. era um jogador que ainda não tinha mostrado todo o seu potencial. Acho que ainda... Tendo talvez que pagar podia ser. a prestação da Arena no ano que vem, É, vai fica reduzir mais difícil. ainda a folha. A seguir tem mais, vamos falar sobre isso aí também. Aqui na tela da Band com o nosso preliminar, já voltamos. Estamos de volta com preliminar a imagem do futebol aqui na tela da Band. Conosco no programa Sandro Farias, conselheiro e líder do Convergência Colorada. Marco Antônio Souza, ex-conselheiro do Grêmio. Cristiane Matos, repórter da Rádio Bandeirantes, AM 640. Mas não vai melhorar, podendo administrar tudo na Arena? Ou pelo contrário, Marco, isso preocupa porque lá é outra história, é maior, é mais complicado de administrar. Não tem alguns aspectos positivos, Marco? Rec, em relação à situação atual, é melhor. Piorar é impossível. O problema é que essa situação atual é horrorosa. Então, A outra vai ficar só feia. vai ficar ruim, talvez. A outra é péssima. É que é o momento, o Grêmio tem o grande momento de fazer a virada nisso. O que eu estou propondo, não estou criticando, eu acho que nós temos que encontrar uma solução. Eu estou aqui propondo uma solução. O Grêmio tem que discutir esse contrato. Vamos levar para uma balança e vamos botar o que cada um ganhou. Mas daí vai jogar onde? A OAS diz assim, se querem discutir contrato, então nós tiramos o estádio. Não. O contrato tem uma cláusula de arbitragem, que, se não me falha a memória, é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, em São Paulo, para discutir questões Grêmio-OS. Caso tenha intervenção de algum sócio, aí seria na Justiça Estadual. E os sócios, no meu entender, principalmente alguns tipos de categorias, têm legitimidade para discutir isso, porque isso, enfim, foram subtraídas ou não foram observadas algumas normas que deveriam ter sido. Mas fora essa questão... E o teu pedaço do Olímpico tu já recebeu? Todos... Quantos são? Os títulos de fundo social, foram títulos que foram lançados na década de 40 e eram títulos muito caros. Para ter uma ideia, é um título que custava, na época, o valor de um carro importado médio. Nossa. Um título muito caro. Era um investimento. Foram vendidos para a construção do Olímpico. Foi exclusivamente por isso. Eram 1.000 títulos. Desses foram vendidos 500, porque eram muito caros. E destes 500, hoje, alguns se perderam, né? As pessoas faleceram, não foram transmitidos corretamente, não sei. Mas eu sei que a informação que eu tenho é que registrados tem entre 40 e 50. E o que diz esse título? O teu de número qual? 250, o meu é o título 250. E esse título diz o seguinte, que o detentor, o possuidor daquele título de fundo social é dono, entre aspas, né, de 1.000 avos de todos os bens móveis e imóveis do Grêmio. Isso, ainda vai dar confusão. Vê bem uma coisa, isso é uma relação patrimonial, não é uma relação associativa. Os sócios são representados pelo Conselho, então o Conselho Deliberativo poderia fazer
poderia aprovar a transação da Arena em nome dos sócios. Agora, os detentores de fundo social, eles têm outro tipo de direito. A relação deles com o Grêmio não é associativa, é uma relação patrimonial. Eles são donos de 1.000 avos de todos os bens móveis e imóveis do Grêmio. Ou seja, para fazerem essa transação, dependem da anuência daquelas pessoas. Da mesma forma que se eu for vender um imóvel que eu tenho em condomínio com outras pessoas, eu preciso que todos assinem. Temos 2 minutos de programa, 1 minuto para cada um. É que eu quero então aproveitar esse final de programa para te entregar aqui o nosso projeto do Convergência Colorada e convidar o associado a acessar convergenciacolorado.com.br, ele está lá disponível para todo mundo. É um projeto que não se encerra nessa eleição, é um projeto para diversas gestões, ele abrange todas as áreas do clube, então eu deixo para ti que é um jornalista estudioso, interessado vou ler mesmo. nas coisas do futebol, ele tem tido uma aceitação muito boa perante o nosso quadro social, muito elogiado, às vezes até fora do internacional, às vezes as pessoas de fora reconhecem melhor, mas então fica o convite para a leitura, né, daquilo que nós estamos propondo, a reflexão, e volto a dizer, não se encerra nessa eleição. É um projeto ambicioso que precisa para retomar o Internacional com condição de grande vencedor e um clube moderno no futebol nacional. 30 segundos, Marco. É uma convocação para aqueles sócios que ainda não foram votar, que eu acho que é muito importante participar desse processo que está se desenrolando nesse momento, até às 17 horas. Isso. Para que votem, até para que essa nova direção que vai ser eleita tenha o respaldo de uma parte significativa da torcida. Da minha parte, eu acho importante que fiquem focados nessa questão do contrato da Arena, porque eu acho que o futuro do Grêmio passa por esse Uma esse frase negócio. só. O Filipão abriu o voto. É legal? Eu não vejo problema. Talvez dificulte uma futura renovação se a pessoa que ele abriu o voto não vier a ser eleita. Mas isso é uma característica do Filipão, né? Sábado que vem tem mais.